Do que são feitas as histórias? Há quem pense que o tempo é o segredo, mas se não houver quem escreva um bom enredo, a passagem do tempo é apenas uma unidade de medida e nada mais. Vou te contar a verdade. As histórias, daquelas boas que nos sentamos para ouvir, são feitas de pessoas, por pessoas e para pessoas. E foi assim, com uma ideia nada comum que os nossos pioneiros decidiram, ainda pouco pretensiosos, é claro, começar a educação adventista no Brasil. A educação adventista ela começou em 1872 nos Estados Unidos. A primeira escola adventista primária surgiu perto de um sanatório da Igreja Adventista. Esse sanatório chamava Sanatório de Battle Creek e ali então Ellen White e uma série de pessoas começaram a imaginar como que seria essa educação adventista, né? E ela foi se expandindo. Em 74 já havia um colégio secundário. Já por volta de 1890, o mundo já tinha cerca de 200 escolas adventistas primárias e alguns colégios começaram a surgir. E quando os pioneiros chegaram ao Brasil, eles usaram as escolas como instrumentos para estruturar e fortalecer a Igreja Adventista em solo brasileiro. O primeiro converso que se batizou aqui em Piracicaba, perto do UNASP Campus Engenheiro Coelho, Guilherme Stein Jr., ele foi o primeiro adventista batizado e o primeiro professor da rede adventista. Ele que foi até Curitiba em 1896 e junto com o pastor Huldreich Graf fundaram a escola, o Colégio Internacional de Curitiba. Esta escola não era uma escola oficial da Igreja Adventista, ela era uma escola mantida por membros da Igreja Adventista. Então foi uma iniciativa pioneira deste pastor que de fato convidou o primeiro adventista batizado para cuidar desta escola. Ela foi fundamental porque ela foi de fato a célula máter, não é? Ela foi a primeira semente que foi lançada no solo e dessa semente várias escolas nasceram, centenas de escolas nasceram. Um ano depois, ou seja, em 1897, a igreja entendeu que ela precisava também ter uma escola, um colégio, que pudesse preparar os jovens para serem missionários evangelistas dentro do próprio Brasil. Então surgiu, pode-se dizer assim, a primeira escola e o primeiro internato na cidade de Gaspar Alto, no interior de Santa Catarina, cuja cidade mais próxima é Brusque. Ela era para a comunidade adventista, para os filhos de alemães. Então a língua era o alemão, o português nem se cogitava. Então, quando chega o ano de 1900, é que a Igreja Adventista começa a nacionalizar um projeto que ainda era estrangeiro, era europeu. Em Gaspar Alto, a ideia era reunir o maior número de jovens, principalmente do sul do Brasil, para que tivesse esse preparo de pelo menos 2 anos nesta escola recém-construída, que nada mais era do que um dormitório, uma cozinha pequena de uma casa e uma sala de aula que funcionava durante a noite. As aulas eram à noite, porque durante o dia esses jovens trabalhavam na agricultura local. Por volta de 1904, 1905, surge um colégio na região do Vale do Taquari, que já é um colégio mais abrasileirado. Alguns brasileiros começam a frequentar esse colégio de 1904, 1905, a fundação. Em 1910, esse colégio foi encerrado, as atividades se encerraram. E o Brasil ficou 5 anos sem ter um colégio preparatório de missionários em nosso território. Nesse contexto, eles imaginam que São Paulo, ou as imediações de São Paulo, São Bernardo, Santo André, Santo Amaro, eram regiões que poderiam investir para uma implantação de
de instituições adventistas. A igreja adventista ela começa a crescer na região de São Paulo por uma questão geográfica de melhor localização, onde muitos conversos do Rio de Janeiro, do próprio interior paulista, quanto do Espírito Santo, tinham acesso mais fácil àquela época, a grande cidade de São Paulo, que já se formava naquele sentido. Em 1915, ano da abertura das aulas no então Seminário Adventista, nós tínhamos na cidade de São Paulo cerca de 350 mil habitantes. Já não era uma cidade tão pequena assim. Os pioneiros do NASP em São Paulo foram o casal Bem, ou seja, John Bem e Augusta Bem, que chegaram naquela fazenda em 1915, maio de 1915, e eles deram então início às primeiras atividades naquele local. E as aulas já começaram logo, 6 alunos chegaram do Nordeste, interior de São Paulo, Espírito Santo, e já começaram então o projeto de aulas. Nos primeiros anos da existência do colégio, o Brasil vivia o clima da Primeira Grande Guerra, né? E foi um momento assim, de muita crise para o país. Então, a Igreja Adventista só falava alemão, então a partir de 1917, quando o Brasil entra no contexto da guerra, a Igreja é obrigada a mudar todo o currículo para um currículo nacional. A Igreja passou por vários desafios no seu processo de estruturação e consolidação do NASP São Paulo. Então, quando nós olhamos para todo o processo de desenvolvimento, nós vamos observar que o NASP ele vai trilhando passo a passo, degrau por degrau, os seus desafios, ele vai superando os desafios e avançando para a consolidação da instituição. Então a doação, a entrega desses primeiros líderes, como também desses primeiros alunos que ali chegaram, foi uma entrega quase que total da sua própria existência. Eles colocaram ali não somente os seus sonhos, não somente aquilo que imaginavam ser, mas eles fizeram daquilo um projeto de vida.